todas e a todos, quinta-feira, 22 de agosto, e cá estamos para mais notícias do Futebol Clube do Porto. E começamos já com a primeira, a mais fresquinha das notícias, a chegada de Dennis Gola, o ponta-lança sueco de 20 anos, que vai reforçar o Futebol Clube do Porto num negócio a rondar os 5 milhões de euros. Isto foi informação dada por Fabrizio Romano, o famoso jornalista italiano que tudo sabe sobre as transferências do futebol. E segundo Fabrizio, o Porto contratou o sueco com uma transferência avaliada nos 4 milhões e meio de euros, mais 500 mil em variáveis. É jovem avançado de 20 anos e foi-lhe oferecido um contrato válido até junho de 2029, ou seja, 5 anos. O jogador ainda é muito jovem, é internacional sueco, jogou pela Suécia com o Sub-21, é um número 9, um verdadeiro 9, um jogador de área, aquele ponta de lança que geralmente não perdoa, mas para já ainda só jogou na Liga Sueca. Em 19 jogos marcou 5 golos e fez 2 assistências. O que é certo é que este ponta de lança sueco não parece ser uma contratação que se vá afirmar rapidamente no Futebol Clube do Porto. Deverá provavelmente passar pela equipa B. Não parece ter estofo para ter o impacto já imediato na equipa titular do Futebol Clube do Porto, na equipa principal de Vítor Bruno, mas temos aqui uma aposta a longo prazo do Futebol Clube do Porto, que pode ser uma boa aposta, mas para já ainda não é um perfil muito conhecido, nem muito seguido na Europa. O Porto antecipa-se então esta contratação, mas também não tem nem meios, nem tempo para fazer muito melhor. Então atacou com a contratação deste jovem sueco, este ponta-lança de 20 anos que vai reforçar os Dragões. Continuando no ataque portista, para o ataque, o Futebol Clube do Porto estará interessado também num colombiano, Luis Suárez, 26 anos, ponta-lança do Almeria. O Porto já tem mirado este jogador há algum tempo. Ele joga na segunda divisão espanhola, mais uma vez um jogador de segunda linha, não é daquelas contratações sonantes, mas o Porto estará interessado neste avançado e é o jornalista Mateu Moreto que deu esta informação e que associou o colombiano aos Dragões para o ataque portista depois da saída de Evanilson. É um jovem colombiano, 26 anos, já passou pelo Watford, pelo Valladolid, pelo Nastic, Saragossa, Granada, Marselha e em janeiro de 23 chegou ao Almeria. Vamos ver se as negociações continuam por este jogador, mas a verdade é que ainda não conhecemos números, não sabemos realmente se o Porto terá feito uma proposta. Para já não temos novela por este nome, mas se o Porto não contratar mais ninguém no ataque, esta novela continuará de certeza. Agora para outra posição do Porto também está um bocado débil, é a defesa esquerda, e fala-se mesmo no nome da Liga Portugal Betclic, que é Francisco Moura, o jovem lateral esquerdo, que fez uma grande temporada a época passada. Francisco Moura, 26 anos, bom pé esquerdo, já passou pelo Cádiz, é jogador do Famalicão, teve um papel muito importante na última temporada, com 5 assistências, é esquerdino, já é a terceira época seguida que leva no Famalicão, mas tem contrato até 2027. O jogador está avaliado numa média de 4 a 5 milhões de euros, corresponde à capacidade financeira do Futebol Clube do Porto, à atual capacidade dos Dragões, por isso está a ser negociado pelo Vilas Boas e a sua direção. A verdade é que eu estou aqui a ver e o jogador ainda pertence a 50% ao Braga,
Por isso o Braga ainda vai aqui arrecadar umas lecas caso o Porto consiga a contratação por cerca de 5 milhões de euros, sabendo que mesmo assim Francisco Moura ainda é novo, ainda ainda tem uma jovem carreira e poderá evoluir ainda bem na sua posição, e parece ser uma boa aposta do Futebol Clube do Porto para reforçar a ala do Futebol Clube do Porto. Não digo a titular, mas a suplente pode servir, já que Zaidu neste momento continua lesionado e Galeno adaptado ali à lateral esquerda, a fazer para já uma grande arrancada de temporada, mesmo não sendo a sua posição favorita. Sabendo também que o Wendel está no último ano de contrato, o Porto, caso não consiga vender este ano, já sabe que vai perder o Wendel a custo zero. Isso seria um negócio terrível para o Porto. Esperemos que o Wendel saia pela porta grande, saia este ano, ou então renove o contrato e o Porto possa ainda ganhar algo com o jogador. Sabendo também que o Wendel tem uma boa imagem no Futebol Clube do Porto e pode até renovar, está no pico da sua forma. Sérgio Conceição conseguiu sacar o melhor do lateral esquerdo brasileiro, por isso era bom vendê-lo agora, anda aí a dar umas lecas ao Porto. Vamos esperar para ver. Continuando na defesa, outro nome a ser falado, este nome já assim mais relevante, que é Nehuén Pérez. Já falámos deste centralão, o 1,87 m argentino, 36 jogos completados pelo Udinese o ano passado, é um capitão importante da equipa italiana, mas para já não parece fazer parte da capacidade financeira do Futebol Clube do Porto. O Porto terá oferecido 15 milhões de euros pelo jogador, 13 mais 2 milhões em variáveis. Não parece entrar no lote da capacidade do Futebol Clube do Porto. O Porto está em fase negocial, mas Nehuén Pérez é cobiçado por outros clubes, é a prioridade de outros clubes, e para já o Porto não terá capacidade financeira para convencer o Udinese a vender, mas provavelmente agradaria ao argentino de vir para o Porto. Ele que sabe que o Futebol Clube do Porto é um top da Europa e Portugal, e podia muito bem continuar a explodir. Ele só tem 24 anos, este centralão, fez quase as suas classes todas na Europa, na Udinese, já está há 4 ou 5 anos seguidos. Por isso o Futebol Clube do Porto podia ser uma boa mudança, para ele, sabendo que ele não tem assim também não tem um salário muito elevado, recebe somente menos de 1 milhão de euros, somente. Isto aqui é muita massa, mas digo isto porque o Porto neste momento está a tentar tirar o máximo de massa salarial, e contratar este tipo de jogadores sabemos que representa um montante salarial importante, e que caso ele venha, não é assim o salário dos mais elevados, fica abaixo de 1 milhão e corresponde de um ponto de vista salarial ao que o Porto pode pagar a este tipo de jogadores. É um jogador que, se vier, é para encaixar e para liderar na equipa principal. Por isso Porto, acho que se conseguir contratar este jogador, pouco se engana na contratação. Parece um jogador jovem, mas com certezas, e seria de certeza uma grande contratação e um salto também para o jogador. Passava da equipa italiana, que luta pelo meio da tabela, meio cima da tabela, para uma equipa que tenta a conquista do título nacional, o Futebol Clube do Porto, e joga na Europa também para conquistar troféus. Por isso seria ideal para este centralão argentino. Temos até aqui uma comparação deste Nehuén Pérez com Zé Pedro, um jogador com muitos mais minutos, 3 vezes mais minutos que Zé Pedro no Futebol Clube do Porto.
uma grande capacidade de passe, pouco falha no passe, tem bom número de recuperações, de duelos ganhos, de interseções. É muito bom, muito bom este Neuen Pérez, e tem um critério importantíssimo que corresponde ao ADN do Porto: é a liderança, a garra, encaixaria muito bem na equipa de Vítor Bruno. É muito eficaz defensivamente e é bom de pés, ainda tem muita margem de progressão. Com 24 anos tem a sua carreira ainda toda pela frente. E já que estamos a falar em centrais, ou vamos falar depois, ou não, falamos já nas saídas, atacamos, fazemos assim uma transição no mesmo setor, que é o defensivo, que é a provável partida do David Carmo, e esta partida de certeza que ajudaria à contratação do internacional argentino Neuen Pérez. David Carmo regressou ao Porto para tentar voltar a reafirmar-se, mas a verdade é que depois do jogo da Supertaça não teve mais minutos na equipa de Vítor Bruno. Não conseguiu convencer o Vítor Bruno para já, e quem voltou a mostrar interesse é o Olympiacos. O Olympiacos vê em David Carmo um bom reforço para a defesa, já conhece o jogador. O central corresponde ao que quer a equipa grega, que lhe pode pagar um salário muito mais importante que no Futebol Clube do Porto. Chegaria mais ou menos a um salário, acho que é de 2 milhões, se não me engano, pelo jogador, o que o Porto não lhe paga de certeza, porque David não se afirmou para ter isso. O internacional angolano começou então a pré-época no Futebol Clube do Porto, ainda chegou a completar 16 minutos, mas não convenceu esta temporada, e não corresponde ao dinheiro que o Porto investiu. Não chega para justificar os 20 milhões de euros em David Carmo, o que levou ao empréstimo ao Olympiacos. Ele até chegou a ganhar a Conferência Liga com o Olympiacos, mas o regresso ao Porto não foi o suficiente, não teve sucesso suficiente no regresso para ser conservado. Só jogou 16 minutos na Supertaça, é muito pouquinho, não convenceu. E então lembro que ele na Supertaça entrou já no prolongamento, não entrou a titular, por isso é que só jogou 16 minutos. Tem concorrência, tem Zé Pedro, Otávio, Marcano também está a chegar, e o interesse em Neuen Pérez. Se o Porto consegue contratar, então é que David perde mesmo espaço, e a Grécia parece ser mesmo uma boa opção de mudança definitiva para o internacional angolano. Então, já falámos o suficiente de defesas, vamos agora interessar-nos no André Franco, que eu até mostrei aqui e comecei por falar das possíveis chegadas, e depois passei para as saídas, mas nem falei no interesse do Flamengo em André Franco, que parece agradar aos brasileiros do Flamengo. Eles que estão neste momento na Europa anunciaram um médio de 26 anos, Carlos Alcaraz, do Southampton, mas vem em André Franco uma boa opção caso a contratação de Carlos Alcaraz falha. O André Franco pode ser um bom substituto, uma boa possibilidade, e o Futebol Clube do Porto poderá mesmo receber uma proposta nestes próximos dias. O jogador está avaliado mais ou menos nos 5 milhões de euros, foi o que o Porto pagou pelo André. O André é um jogador com qualidade, meio-campista que passou pelo Estoril e que chegou ao Porto, assinou até 2027, por isso ainda tem contrato mais 2 épocasinhas, 2 não 3, e por isso o Futebol Clube do Porto pode vender André Franco, porque para encher também os cofres.
mas também porque André não é aquele médio, não é aquele jogador indispensável, é sempre o tipo de jogadores que entra no fim do jogo para tentar segurar ou para dar outra flexibilidade ao meio campo, mas a verdade é que não é o meio campista indispensável no plantel do Vítor Bruno. Este é o que eu penso, mas é somente a minha opinião, atenção. E depois destes nomes todos, vamos então falar do próximo jogo do Futebol Clube do Porto. O Porto está a preparar-se para o Rio Ave, e a preparar-se bem, porque nós vimos logo no início da semana o regresso do nosso menino Francisco Conceição. Para aqueles que vieram dar aqui umas bicadas, dizer que Francisco não queria treinar, para Papel não queria treinar, estava a forçar a provocar uma lesão. Do que eu ouvi dos vídeos publicados pelo Futebol Clube do Porto a treinar, não me parece que Francisco Conceição esteja a treinar com o burro, mas prontos, é só para aqueles que dão bicadas. Francisco está de volta, regressa então aos treinos, e o Porto tem um boletim clínico reduzido, só mesmo com Zaidu, que está a treinar condicionado, e também Marcano, que está em trabalho de ginásio, ainda não recuperou 100%. Então o Vítor Bruno tem quase o grupo a completo, e amanhã já teremos com certeza a conferência de imprensa de Vítor Bruno a preparar este jogo do Rio Ave. O Porto vai ter lutação esgotada, o Dragão vai estar cheio, com muito ambiente. Este vai ser no sábado, se não me engano, por isso não percam também o relato aqui na Dragons Rádio. Sigam o jogo comigo na Dragons Rádio, vai ser brutal. Nós vamos fazer um pré-match, vamos falar antes do jogo sobre os prognósticos, os jogadores, o plantel, quem joga, quem não joga, quem vai poder ter a oportunidade de mostrar em campo. Também podemos se calhar falar de transferências, se até lá mexer alguma coisa, mas não deve mexer muito, que o Porto também não se pode mexer muito no mercado, mas com certeza nós cá estaremos para vos relatar o jogo. Por isso não percam o Futebol Clube do Porto Rio Ave este domingo, um jogo importante na luta do campeonato, terceira jornada da Liga Portugal Bet League, não percam. Terminamos então com as notícias, né? Não há aqui muita coisa para afiar o dente, mas o suficiente para vos fazer um vídeo. Agradeço a todos aqueles que viram até ao fim, e aos que não viram também. Não se esqueçam de partilhar com os vossos colegas, amigas e amigos, família, para continuarem a ajudar a rádio a crescer. Obrigado a todos. O resto de um bom dia, fiquem bem e regressem sábado que temos jogo.